Fala, rapaziada, de boa? No vídeo de hoje a gente vai te mostrar como você realmente começa com IA no seu negócio, tá? Então a gente não vai pensar em ROI, não vamos pensar em achar a ferramenta mais importante do planeta para você começar. A gente só vai te mostrar qual que deve ser o seu foco se você nunca fez ou implementou IA na sua empresa. Então por que a gente diz que o foco não deve ser em ROI ou ferramenta? Porque o desafio de verdade da gente conseguir começar a desenvolver com IA é a gente achar um problema. E qual que é o problema disso? Que ou as empresas, líderes estão focados em achar o problema perfeito ou estão tentando resolver muitos problemas ao mesmo tempo. E nenhuma dessas opções é muito legal se você acabou de investir em automações de IA. Então, basicamente, qual que é o nosso framework, assim, de modo geral, para escolher esse problema e começar a desenvolver de fato, tá? Então, qual que é o importante? Então, primeiro, é realmente encontrar esse problema. Depois, a gente vai definir o fluxo desse problema, a gente vai ter os resultados disso e a gente vai iterar a partir dos resultados que a gente teve. Então, em relação ao problema, o que define um problema bom da gente resolver num primeiro momento? Então, ou alguém está gastando muito tempo, ou são muitas pessoas envolvidas em certo processo. Então, ao invés de ser uma pessoa gastando um dia inteiro por semana, são 10 pessoas que acabam gastando 15 minutos todos os dias. Às vezes é só algo muito chato que ninguém quer fazer também, e aí isso acaba desmotivando as pessoas. Então isso é importante da gente captar. E a frequência disso. Não adianta nada ser algo que gaste muito tempo, mas acontece a cada 2 meses. Então, esse é um processo que a gente tem que gastar 2 dias inteiros, e acontece a cada 2 meses, talvez não valha a pena. Talvez valha a pena ser algo que está gastando ali 30, 1 hora por dia de 10 pessoas, que essas 10 pessoas odeiam fazer isso e que isso está acontecendo todo dia. Então, essa é o frame que a gente acaba usando para realmente escolher um problema no qual a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Porque vai ter valor, as pessoas estão gastando muito tempo, são processos chatos que as pessoas não gostam de fazer, então a gente não vai ter tanta fricção em resolver aquele problema. E o ROI meio que vai acontecer naturalmente com isso, porque as pessoas vão engajar, é um ganho de eficiência da sua empresa, que acontece numa frequência muito grande, sabe? E como acontece numa frequência muito grande, a gente vai ter oportunidade de medir resultados de uma forma frequente também. Então, a automação que acontece de 2 em 2 meses, você vai ter que esperar 2 meses para conseguir refazer aquele processo e ver como ele funcionou. Algo que acontece todo dia, você está constantemente medindo qual foi o resultado da automação. E aí, quando a gente passa para a parte do fluxo, o que a gente quer definir com fluxo? Imagina que a IA ou uma automação é essencialmente um novo funcionário. Então, se a gente recebe um novo funcionário na empresa e a gente não dá nenhuma instrução clara do que ele precisa fazer para resolver alguma coisa. Então, vamos usar um exemplo que é criar uma proposta a partir das informações que o cliente deu. E aí, o funcionário novo chega e a gente fala, cria uma proposta aí. Vai sair tudo errado. Não tem nenhum questionamento, é muito claro a gente identificar isso. Com a IA vai acontecer de algo muito parecido. Se a gente simplesmente virar para a IA e falar, cria uma proposta com essas informações, não vai sair do jeito que a gente imagina, ela vai criar coisas que a gente não quer que ela crie, então é muito importante a gente mapear esse fluxo, esse processo. E o que define esse fluxo / processo? São todos os steps que entram no fluxo. Então, é basicamente o input. Então, o que a IA precisa receber para criar uma proposta? Então, da mesma forma que o funcionário, a gente teria que mostrar, você vai ter o nome do cliente, o produto que ele escolheu, o método de pagamento, a gente precisa mandar essas mesmas coisas para a IA. E aí a gente vai colocar os passos que ela precisa percorrer. Então, você precisa pegar esses dados, olhar no nosso banco de dados quanto custa cada um dos produtos, fazer a somatória desses produtos e editar os slides
3 com o nome do cliente, o 5 com o total da proposta e o 6 com a data. Então a gente precisa deixar esses passos muito bem definidos e o output, né? Então o output é basicamente o que sai ali da automação. Nesse caso, pode ser uma proposta, pode ser o PDF? Pode ser o PDF, mas pode ser simplesmente um JSON ou um CSV contendo exatamente o que a gente precisa alterar no slide se a gente quiser só alterar textos ou uma tabela. Não precisa ser exatamente o PDF inteiro que ela altera. Se é um processo no qual a gente só precisa mudar algumas páginas ou alguns textos específicos, fica mais fácil a gente definir o resultado final da IA só pelos textos que ela deveria modificar do que o resultado final. Até porque, eventualmente, a gente pode usar só uma outra ferramentazinha para alterar o PDF final que a gente vai enviar para o cliente. Boa, gente. 30 segundinhos rapidinho aqui. Só vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal. O canal é novo, a gente tá subindo mais ou menos um vídeo por semana, mas a gente quer subir para 2, 3 ou 4, quem sabe. E o mais importante é que vocês comentem pra gente conseguir, cara, meio que construir junto esse canal. Coloquem comentário do que vocês acharem do vídeo, o que a gente pode mudar, quando que vocês preferem que a gente poste, sugestão do que a gente pode fazer, coisas que a gente pode ajudar vocês nos vídeos. Então, mano, por favor, aí, ajuda pra caramba, gente. Valeu. Então, ó, a gente já definiu o que é um problema, definiu qual que é o fluxo, e a partir do output do fluxo, a gente vai conseguir medir os resultados. Então, aqui é muito importante a gente ter resultados que sejam minimamente quantitativos. Então, o que é um resultado quantitativo? Algo que não é uma opinião se aquilo ficou bom ou ruim. Então, toda vez que a gente está fazendo alguma automação com IA, normalmente o output vai ser algum texto, alguma imagem que ela criou, e fica razoavelmente difícil a gente determinar se ficou super legal a imagem ou o texto ou ruim, porque isso vai depender de pessoa para pessoa. Só que se ao invés da gente usar resultados qualitativos, a gente usar resultados quantitativos, então porcentagem de conversão, a gente usando essa automação ou comparado com antes, a gente pode pensar em número de vendas ou até tempo salvo das pessoas que estão envolvidas ali. Então vai ser muito difícil a gente usar a nossa opinião para determinar se a IA está ruim ou se está boa, e vai ser muito mais fácil a gente medir por coisas que são inquestionáveis. Então, se antes de ter essa automação o seu time conseguia converter 2%, e agora o seu time está convertendo 5%, pô, existe um mundo muito provável no qual essa automação está funcionando muito bem. E isso acaba salvando o processo de desenvolvimento com IA de um problema muito importante, que é a gente ficar iterando infinitamente sobre métricas que não são quantitativas. Então, putz, se a gente está criando um processo e a medição da qualidade daquilo é completamente qualitativa, a gente vai ficar numa interação muito grande de problemas pequenininhos. Então, putz, essa imagem saiu com um boné verde e não saiu com um boné azul. Esse texto a IA falou de um jeito que eu não gosto. Tipo, vai ser sempre muito difícil a gente se basear e conseguir iterar de fato numa IA melhor com base nessas opiniões, que são opiniões mesmo. Então, quando a gente chega em iterar, é basicamente o step mais importante de todos, né? Então, a gente achou o problema, mapeou o fluxo, a IA está funcionando, de alguma maneira a gente está medindo os resultados da IA. Agora, chegou na parte mais importante mesmo, que é a partir do resultado que a gente conseguiu medir aqui, a gente vai alterar o fluxo. Então, esse passo 2 aqui não está funcionando muito bem. Quando a gente vai alterar as páginas do PDF, isso não está saindo tão bem. Então, vamos alterar esse passo. Vamos falar com as pessoas que estavam criando todos os PDFs para ver o que a gente pode melhorar de fato. Outra coisa muito legal que dá para fazer aqui é dividir esse trabalho sempre com IA e alguma pessoa.
O porquê disso que é muito importante, né? Todas as vezes que a gente vira algum processo 100% para IA, a gente acaba perdendo oportunidades da gente melhorar a IA. Por quê? Então vamos colocar no exemplo de vendas. Então a gente colocou uma IA para marcar reuniões. Pô, a gente mapeou esse fluxo, a gente está medindo os resultados e está funcionando bem lá. A conversão tá boa, ok. A gente vai estar um pouco fora ali do atendimento com as pessoas. Pode ter algumas pessoas revisando as conversas, coisas do tipo, mas seria muito legal a gente colocar, pô, o vendedor que mais converte, o melhor o vendedor, os 3 melhores vendedores, para continuarem fazendo esse processo, porque eles naturalmente vão começar a entender outras maneiras de vender que são melhores do que o fluxo que a gente mapeou no passado, sabe? Então, desenvolvimento com IA é um processo completamente vivo, ele nunca acaba, porque constantemente a gente está encontrando maneiras de melhorar o fluxo, seja medindo os resultados e vendo como que foi de fato, mas se a gente coloca um outro benchmark, que são pessoas muito boas fazendo aquele trabalho específico, a gente vai naturalmente melhorando a IA a partir do feedback deles, entendeu? Porque o desenvolvedor ou o gerente de produto responsável por isso não é uma pessoa que sabe vender naturalmente. Então, quanto mais iteração a gente vai tendo com um time responsável ali daquela automação específica, maior a chance da gente ter um resultado bem legal depois, sabe? Esse vídeo foi basicamente sobre como não é tão importante a gente realmente ficar pensando no problema mais perfeito ou o ROI ideal de uma solução, porque quando a gente pensa em desenvolvimento com IA, a gente precisa chegar nesse ponto aqui para realmente saber o que seria o ROI de fato, sabe? É muito difícil você mensurar o ROI aqui, porque você ainda não pensou no fluxo direito e o que a IA vai ter que performar ou não, você ainda não tem muito claro o que seria de resultado, você ainda não inteirou o suficiente para entender até que ponto vale super a pena ser IA fazendo aquilo, ser uma ferramenta para o humano. Então, toda vez que estamos tentando pensar no problema mais importante do planeta ou resolvendo 5.000 problemas ao mesmo tempo, tentando pensar em ROI, cara, você está muito mais longe de chegar aqui, sabe? E o importante é realmente escolher um problema, mapear o fluxo dele a fundo, medir os resultados e iterar muito sobre o que você vem recebendo para cada vez melhorar a sua automação. Então, cara, espero que tenha ajudado vocês. Manda aí suas ideias para a gente trocar figurinha aí. Vocês podem colocar no comentário alguma coisa que vocês querem adicionar aqui ou que a gente pode até colocar no próximo vídeo. Valeu aí.